Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje daremos continuidade ao Livro dos Espíritos com a questão 575. Então, vamos à leitura. Questão 575. Kardec pergunta: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, por que ele perguntou isso? Porque anteriormente, nessas questões que se precederam a esta, ele falava, os espíritos estavam falando a respeito que cada pessoa desempenha uma missão na Terra. Mesmo uma coisa mais simples é uma missão. Então, como num contexto de tarefa. Então, Kardec tenta trazer a missão de um ponto de vista um pouco menos egoísta, um pouco menos exclusivo, a respeito não das nossas necessidades, num contexto mais da humanidade, né? Uma pessoa que tem uma missão. Assim, quando acontece nesse caso? E aí os espíritos respondem pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Ou seja, num contexto de missão, como Kardec está tentando trazer uma missão mais de cunho de evolução da humanidade, evolução de uma coletividade, de um povo, de uma determinada região. Então, nesse caso, é como fala, pelas grandes coisas que se opera, pelos progressos que determinadas pessoas realizam. Então, cada pessoa que vem com esse intuito de missão de transformar determinada coletividade, essa pessoa está imbuída da missão por conta da capacidade que ele tem de arregimentar todo o conjunto, de organizar, de dar provimento, de dar, vamos dizer assim, condições favoráveis para que tudo isso transcorra de uma forma muito produtiva. É isso que ele está dizendo. Questão 576. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Está perguntando o seguinte: como que acontece essa questão da missão? Eles já foram predestinados, ou seja, realmente ia acontecer isso? Como que é? Eles já tinham conhecimento que ia desempenhar essa missão? E os espíritos respondem algumas vezes, assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colhimos um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhe desenham às vistas. Deus os impele para a senda, onde devam executar-lhe os desígnios. Então, ou seja, nem sempre a pessoa vai ter a lembrança do que aconteceu no momento entre vidas. Então, provavelmente ele vai ter só aquela intuição, aquela inclinação para desempenhar a missão, vamos dizer assim, secundado pelos amigos espirituais que vão ajudando. Nem todos os que têm uma determinada missão vão lembrar claramente daquilo que desejaram também. É isso que ele está explicando. Algumas vezes a pessoa lembra, às vezes a pessoa tem esse conhecimento claro, mas não é sempre. Questão 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Ou seja, sempre tudo é uma questão de missão, ou às vezes ele faz por conta própria, né? E os Espíritos respondem: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado.
Procura, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Nós temos várias situações, quando estamos no período entre vidas, nós temos os nossos planejamentos. Os nossos planejamentos são, a grosso modo, mais generalizados. Então, nós desejamos determinadas tarefas, escolhemos determinadas provas, pedimos determinadas missões, mas acontece que aquilo que nós desejamos lá e aquilo que executamos aqui pode ser que seja bem positivo ou pode ser que seja diferente, pode ser que se distancie. Acontece que, às vezes, a pessoa consegue fazer de uma forma positiva e até mesmo surpreender para mais. Quando acontece isso, por exemplo, vamos supor que determinada pessoa venha com uma determinada missão e a cumpra de forma perfeita. Só que essa pessoa tem mais boa vontade. Então, por exemplo, os bons espíritos podem aproveitá-la para outros propósitos que ela pode desempenhar outras tarefas também. Na carência de uma determinada situação, eles vão, essa pessoa está querendo fazer, vamos utilizar o recurso que estaria disponível. Se a pessoa deseja trabalhar, vamos trabalhar, nós também queremos. A mesma coisa que também acontece, como, por exemplo, a pessoa às vezes estava destinada a uma missão, não a executa, não a completa, e às vezes há um desvio do caminho. E aí o que acontece? Há uma sucessão de eventos diferentes. Às vezes tem que se modificar aquela missão que se estava pretendendo fazer uma mudança nos planos para que possa se executar aquilo que é possível. Como se, vamos dizer, é possível fazer 100% da tarefa, às vezes não dá, não vai ser possível fazer 100, faça 50, faça 30, faça uma parcela dela, porque o restante já foi comprometido. Então, porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, e dentro da livre escolha, nós podemos fazer fielmente o que nós desejamos, como nós podemos nos distanciar, ou até mesmo o contrário, frutificar mais ainda e dar provimento a mais coisas do que a gente já tinha, vamos dizer assim, nos comprometido a fazer. Então, depende de nós fazer para mais, fazer aquilo que é proposto ou fazer a menos. Questão 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Aí fala assim, sim, se não for um espírito superior. Ou seja, como eu acabei de explicar, pode ser que a pessoa não dê conta de fazer por conta de uma série de fatores. Às vezes ela mesma deserta da missão. Às vezes ela não se acha capaz e se desmotiva. Às vezes ela realmente, vamos dizer, sai fora totalmente da rota do que foi para traçado. Então, o que acontece? Se a missão foi passada para ele determinada missão e ele não cumpre, depois vai ter que voltar e fazer a missão. É uma tarefa necessária a fazer. E consequências de divisão da sua falência? Então, o que acontece se ele falhar na missão? Terá de retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, todas as consequências das nossas ações ou das nossas omissões virão. Se houver prejuízo, naturalmente nós fomos os responsáveis. E diante da responsabilidade que nós estamos imbuídos, nós teremos que saldar o nosso débito. Questão 579. Pois se é Deus que o Espírito, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie em missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? E aí os Espíritos respondem, não sabe Deus se o seu general obterá a vitória, ou se vencido, sábio. Crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra.
Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Aqui é bem interessante porque, para várias situações, por exemplo, para missões que são muito importantes, há não somente a designação de um espírito somente, há uma coletividade de espíritos em condições de dar provimento a determinada missão, como, por exemplo, a da vinda do Consolador Prometido, né, a da revelação da doutrina espírita. Então, não somente Allan Kardec, o nosso emérito codificador, que deu a nós essa possibilidade de termos conhecimento através do seu trabalho, né? Os espíritos puderam trazer a terra através das suas mãos, mas outras pessoas também na mesma época que o codificador estavam também igualmente preparados para assumir a tarefa se acaso ele declinasse, se acaso houvesse um imprevisto, por exemplo, um desencarne, ou qualquer outra coisa que acontecesse, existiam pessoas na época encarnadas com o mesmo propósito de, se fosse qualquer coisa desse errado, teriam outra pessoa para poder assumir e dar continuidade. Tanto que é muito comum a gente perceber que foram encarnados vários médiums, por exemplo, naquela mesma época. Então, eram vários instrumentos diferentes possíveis para poder dar continuidade, não somente num país, mas em vários países vinham comunicações. Então, quando tem que acontecer determinadas situações e a providência assim designa, é para acontecer. Questão 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? E os espíritos respondem, não, porque traz a experiência adquirida. Vamos pensar. Geralmente um espírito que tem uma determinada missão um pouco mais elevada de cunho assistir uma coletividade, normalmente é um espírito que já vem de outras vidas com não somente uma experiência adquirida, mas ele tem uma elevação distinta. Muitas vezes, espíritos que não são do nosso plano vêm de outros orbes para poder cumprir determinadas missões. Se a gente analisar, por exemplo, Jesus, né? Jesus, nosso mestre amado, ele mesmo desceu da mansão celeste, dos mundos celestes e divinos, para poder nos ajudar. Não tinha por que reencarnar na Terra. Não tinha nada que provar, nada que espiar. Simplesmente veio para poder trazer o amor. Ele já está uno com o Pai. Tem um corpo perfeito, tem a perfeição adquirida. E continua a sua evolução mais ainda. Espíritos também, com alta hierarquia espiritual, espíritos sábios que têm condições de desempenhar determinadas tarefas reencarnam também na Terra, com o mesmo propósito para poder ajudar a humanidade a avançar mais rapidamente. Então, nesse caso, por isso que eles não têm essa apreensão de que os outros espíritos, comumente como nós acabamos tendo quando a gente vai reencarnar. Porque a nossa apreensão é da gente errar, da gente acabar errando de novo, nos mesmos problemas. Mas esses são espíritos distintos, né? São espíritos mais elevados. Questão 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E os espíritos respondem como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, necessário se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado.
Então, aqui ele traz uma situação bem interessante, né? Ele traz um entendimento de uma forma e depois refuta de outra, para poder, vamos dizer assim, ele reembasa de outra forma. O que acontece? Eu falo assim, tem a situação das pessoas que acabam tomando para si determinadas revelações que, na verdade, não possuem condições de trazer a revelação de forma verdadeira, de forma realmente, vamos dizer assim, bem verdadeira. O que acontece? Nesse caso, a pessoa acaba sendo um joguete, às vezes, da própria vaidade. Mas existem situações que acontecem, até mesmo por conta dessas situações do atraso moral, que são necessárias por conta da dificuldade de assimilação que nós temos. Então, naquele tempo, pode ser que seja permitido por Deus veicular daquela forma a informação, mesmo que parcialmente errada, para que a gente possa compreender, porque a verdade no todo não vai esclarecer, não vai ser possível compreender de forma mais ampla, mais profunda. Então, é aquela verdade dosada. É um pouquinho de verdade misturado com algumas ilusões, outras é, concepções equivocadas, mas esse amálgama de coisas certas com coisas erradas, de coisas verdadeiras com utópicas, isso faz parte da questão da humanidade. Nós, desde todo o tempo, a gente acaba recebendo um pouco, uma parcela de verdade, mas uma parcela de ilusão, uma parcela de utopia. Então, essas fantasias criadas e misturadas com um pouco da verdade que a gente acaba tendo acesso, faz parte do crescimento humano. Se não fosse assim, a verdade, ela em toda a sua pujança, não esclareceria. É como um farol muito luminoso que, ao invés de ajudar a esclarecer, acaba ofuscando, cegando, e não traz condições de nós percebermos todo o conjunto. Há necessidade de evoluir, primeiramente, de forma adequada, para conseguir distinguir, discernir cada ponto da verdade. Por isso que a cada tempo, espíritos reencarnam para poder ratificar, alguns outros para poder retificar, ou seja, acertar aqueles erros, aquelas confusões. Não, não é dessa forma, é de outra. E aí isso é necessário porque de tempos em tempos a gente acaba se desviando um pouco do caminho, às vezes as verdades que nós tomamos como certas acabam sendo derrubadas até mesmo por postulados da nossa ciência positiva, ela acaba trazendo muitas revelações e nos esclarece de forma que às vezes a gente se surpreende, e aí a doutrina vem e ratifica, né? Realmente está certo, é dessa forma. E ao mesmo tempo é retificado no momento que nós temos condições de entender, de perceber o conjunto. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e errada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho, se este vier a sucumbir por culpa deles. Suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, todos nós temos a possibilidade de termos, vamos dizer assim, um filho ou uma filha, e diante do momento em que a gente acaba tendo, é, acima de tudo, um dever paterno, assim como o filho também tem o seu dever filial, mas a paternidade é um dever de direção,
de esclarecimento, de auxílio para que nós possamos receber do alto vamos dizer assim, a oportunidade de crescer também. Então, essa oportunidade de crescimento que a gente recebe é maravilhosa, mas ao mesmo tempo nos requisitará uma direção bem segura, porque do contrário, se nós não fizermos um bom trabalho, nós ficaremos não somente frustrados e tristes, mas compromissados com a necessidade de reparar o mal por virtude às vezes de não termos percebido ou termos agido de forma positiva. Questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, ou seja, o filho que envereda pelo caminho do mal, eles não são, como fala, né? Vamos supor, o pai foi lá e deu todo o cuidado possível para que ele chegasse, ficasse bem. Mas o filho acabou se desviando. Nesse caso, ele fez a parte dele. E o filho acabou, por conta do seu próprio livre-arbítrio, escolhendo um caminho diferente. E aí, diante disso, o pai não tem aquela necessidade de reparação. Mas, quanto mais a gente acaba sendo responsável, maior a tarefa de chegar e ajudar e de endireitar. Agora, também, ao mesmo tempo, o maior mérito é, né? Se a gente, vamos supor, pega um filho que tem muita dificuldade, o filho tem bastante pendor ao mal, e aí a gente consegue fazer vamos dizer assim, através do exemplo, através do ensinamento, fazer com que ele se modifique. Isso é uma situação muito boa, muito positiva. Sobre perguntar se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? E os espíritos respondem: Deus é justo. Então, se o filho se torna homem de bem, mesmo que a negligência dos pais, né? Ou seja, às vezes os pais não dão a educação adequada ao filho, mas o filho ainda assim ele consegue chegar e surpreender, vamos dizer assim, superar as expectativas. É isso que ele está dizendo. Nesse caso, tiram estes daí algum proveito. O proveito dos pais é o seguinte, é que os pais acabam também tomando para si os exemplos através dos filhos. Nem todos os filhos estão, como se diz, né, inferiores aos pais, porque lembrando que todos são espíritos, o pai e o filho hoje têm essa condição de tutela o pai sobre o filho. Mas é bem provável que numa vida anterior tenha sido o papel inverso. Ou seja, às vezes pode ter sido o filho ter sido a mãe, e o pai ter sido filha ou filho. Ou às vezes foi irmão menor, ou às vezes foi um irmão maior. Então, esses papéis se distanciam, se modificam. É um sobrinho, às vezes é uma pessoa próxima, na condição de protegido, né? Vamos dizer assim, uma pessoa amparada, aonde acabou gerando uma necessidade de auxílio posterior por conta da gratidão. Então, tem várias situações diferentes que acontecem, mas todos nós, acima de tudo, somos irmãos em Deus. Deus é nosso Pai, Ele tem todos nós como filhos e nós todos somos irmãos. Os papéis que desempenhamos são temporários, são transitórios. Então, o que a gente deve fazer sempre é lembrar que todos somos responsáveis uns pelos outros. Isso é um fato. Nós vamos parar aqui na questão 584 para darmos prosseguimento na próxima semana. Agora a gente vai continuar com o livro Respostas da Vida. Estamos no capítulo 2, Ganhando Resistência.
E o André diz o seguinte: reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algo tanto a mais além do nível. Então, já começa, né, dizendo o seguinte: você sabe que você precisa melhorar sua capacidade de continuar trabalhando, ou seja, sua força de vontade. Então, o que, que acontece? Você se esforça um pouquinho mais do que você está acostumado. Se você costuma fazer, por exemplo, 30 minutos de determinada tarefa no bem, faça 40, faça 50. Se você trabalha um dia, trabalhe mais um dia, trabalhe 2 dias. É isso que ele está se explicando. Então, se esforce um pouco mais. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolve os encargos. Às vezes a pessoa está cansada, às vezes está com sono, às vezes teve um dia difícil e tem que fazer uma tarefa que ela mesma já assumiu a responsabilidade. Então, o que, que ele está explicando? Assim, continua, se esforça mais, né? Tenha mais bom ânimo e continua, mesmo que as dificuldades pareçam estar aumentando. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outros, para que seu grupo alcance a segurança ideal. Ou seja, o esforço de superação. Se nós lembrarmos na questão da evolução, cada característica da nossa personalidade se molda, se modifica através justamente dessas circunstâncias. Então, a vida vai nos trazer oportunidades de crescimento. E aqueles momentos de um tanto a mais vai ser o momento onde a gente consegue mais evolução, mais elevação. Não existe elevação sem trabalho. Não existe evolução sem esforço. Se você não se esforçar, não vai ter aquela repercussão. Não adianta. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Às vezes, por conta de bagatela, a gente se irrita, às vezes por conta de coisas pequenas. E ele chega e convida a gente poder ter mais paciência, mais tolerância, trazer um pouco mais de paz, esquecer esses problemas que às vezes a gente tem e não vai, o mau humor que a gente tenha, ou o azedume, não vai resolver o problema, não vai melhorar em nada. Mas, pelo contrário, pode até nos prejudicar, né? Uma outra pessoa se sentir ofendida e acabar acontecendo muitas coisas desagradáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá ao seu encontro. Porque, como fala, né? Reclamar é a pessoa chegar e falar de novo a mesma situação e reiterar a mesma queixa, o mesmo queixume, e todas as vezes, já imaginou a gente reclamando? Imagine nós chegando próximo de uma pessoa que toda hora reclama da vida, das circunstâncias. Nunca agradece a Deus a bênção de todas as situações que acontecem. Essa pessoa, naturalmente, acaba sendo uma pessoa que vai afastar as demais, por conta da questão natural. Então, ninguém gosta de uma situação negativa. Então, a gente tem que fazer o possível para poder melhorar as nossas tendências e sermos pessoas melhores. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Então, porque a segurança, a firmeza na fé, a paciência e a compreensão de que Deus é o nosso baluarte, é o nosso sustentáculo, é a nossa pedra angular, faz com que a gente tenha condições de estabilidade emocional, faz com que a gente não tenha o que temer, senão a nós mesmos, porque assim, o que eu tenho que temer? Nada, sou imortal, filho de Deus, e Deus, nosso Pai, é o Senhor de todas as coisas, sou herdeiro desse universo sem fim. Então, eu estou na abundância sagrada de Deus.
A percepção de todas as coisas que nós temos ao nosso alcance, quando nós estamos realmente unidos a Deus em pensamento, em sentimento, em propósito evolutivo, traz não somente a segurança de quem vive, sabendo que amanhã estará vivo depois da morte, e essa não somente esperança, mas essa fé, essa verdade inconteste que faz com que você encare cada dia e cada problema de forma diferente. Assim, não, hoje eu estou passando por esses problemas passam. Os dias passam. E eu passo pelo tempo porque eu sou filho de Deus e imortal, na minha condição de filho de Deus. Te dá condições de perceber de forma mais intensa como realmente é a vida, tira você do jogo das ilusões, que às vezes lhe furta a visão, e permite que você possa alçar voos juntamente com espíritos mais elevados, porque há necessidade de clima mental positivo para que haja permuta de ideias. Do contrário, não há condições de nós estabelecermos um intercâmbio com entidades mais evoluídas por conta da nossa dificuldade em assimilação das coisas mais simples. Agora, a partir do momento em que nós conseguimos entender, conseguimos amar, conseguimos penetrar o conhecimento das coisas mais básicas, mais acima de tudo também, que são importantíssimas, que é o amor a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos, que são as bases fundamentais, como disse Jesus, aí está toda a lei e todos os profetas. Então, conhecendo não somente isso, mas trazendo esse sentimento renovado para a vida, traz força de viver, dissipa as trevas em torno de nós e nos traz segurança. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. Então, às vezes a gente acha que aquilo ali não vai conseguir fazer, mas vamos lembrar, nada é impossível para Deus. E todo aquele que crê em Deus, estando com Ele, em pensamento e sentimento, conseguirá fazer aquilo que muitas pessoas dizem que são os milagres, não é? Nos dias de enfermidade aguentam tanto mais as dificuldades e você apressará suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Esse contexto do que o André traz da melhora da doença é justamente não aquele positivismo que é aparentemente somente um otimismo vão, como se isso não fosse melhorar. Não. Ele traz essa explicação porque isso realmente modifica. Os cientistas, aos poucos, estão começando a perceber a mudança de muitas coisas através do sentimento, né? Vamos dizer assim, a influência dos sentimentos através de determinados processos de doença, né? O tanto que pergunta se a pessoa ficou nervosa, se não ficou, o que, que aconteceu, porque eles podem ter afetado a pressão ou outras situações que acontecem com a pessoa. Mas, acima de tudo, tem um pouco mais de profundidade quando a gente lembra que a matéria, ela provoca repercussão no campo somático. Então, o nosso corpo físico, ele sofre modificações nas estruturas moleculares, porque o pensamento atua nas linhas subatômicas da matéria. Então, antes da matéria se aglutinar e se formar, os pensamentos estão dirigindo as linhas de força, fazendo com que as moléculas se desequilibrem, consequentemente, na verdade, os átomos se desequilibrem, as moléculas, por conseguinte, vão também se desestabilizar, e todo o conjunto acaba ruindo, acaba tendo problema. Essa desordem causa doenças, né? Se tornam moléculas malsãs. A mudança para moléculas sãs é justamente através de um pensamento sadio, um pensamento bom, um pensamento verdadeiro, e saudável. Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá sua própria felicidade com inesperado brilhantismo.
Então, às vezes a gente está envolvido no meio de tramas, de fofocas, de problemas de intriga, pessoas querendo colocar uns contra os outros. E aí, o que acontece? Se a gente não oferecer importância, se a gente continuar com o nosso pensamento, sentimento e, acima de tudo, as nossas atitudes positivas, é como disse Jesus, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A verdade aparece e as coisas se dissipam naturalmente, né? E aí você conserva a sua felicidade, não trai, não importa o inferno de outra pessoa para você e você vive feliz, em paz. Ele diz o seguinte: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno, entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros, e você ganhará os melhores valores da resistência. Aqui está a mensagem do nosso irmão André, para que a gente possa aproveitar o melhor que a escola tem para nos ensinar. E vai vir professores diferentes. Cada um que a gente encontra é um professor na nossa vida, é um convite para a transformação, é um convite para a superação das nossas dificuldades, porque nós temos todos dificuldades diferentes. E essas dificuldades que nós possuímos somente nos retratam por dentro aquilo que está lá, que precisa ser modificado. Se nós quisermos nos transformar, nós vamos ter que aproveitar as lições da vida justamente através dos professores que chegam. Quando o teste chegar, que a gente possa ter bom ânimo e lembrar que o problema, a insatisfação, o azedume, as intrigas e todas as outras coisas que são compostas em torno de nós são convites para sublimar o sentimento. No momento que a gente cede e a gente acaba entrando num campo mais negativo, significa que a gente ainda tem que melhorar, que a gente ainda está muito frágil, que a gente ainda sente as dores e dos choques que nos causam determinadas situações, que o nosso orgulho ainda está ferido, que o nosso egoísmo ainda impera, e que a gente precisa transformar todas essas coisas para que a gente se torne pessoas melhores e espíritos mais evoluídos um dia. Essas transformações não acontecem naturalmente, acontecem por vontade. Se você quiser se transformar, você deverá compreender que você tem um problema. Se você não entender que tem um problema, você permanecerá com o problema até que um dia você fazer, eu preciso resolver. Eu realmente estou muito impaciente. Eu preciso tolerar mais. Eu preciso ser mais confiante em Deus. Eu preciso ter mais coragem. Eu preciso ser mais caridoso. Eu preciso ser menos orgulhoso, mais humilde. E todas essas percepções da nossa personalidade, do nosso estado mental, da nossa evolução adquirida, vai nos trazer esse raio-x. Esse raio-x vai nos trazer clareza, mas, acima de tudo, depois dessa breve percepção, nós teremos que colocar a mão na massa e começar a aceitar as nossas dificuldades, buscando nos transformar cada dia. É um esforço. Por isso que ele fala, um tanto mais, um tanto mais. Esse um tanto mais de todas as coisas que ele comentou, seja das doações em serviço, seja de suportar as dificuldades, as intrigas, as calúnias, as dificuldades dos outros, porque nós temos as nossas dificuldades e os outros têm que nos suportar, e nós não poderemos suportar as dificuldades dos outros. É o que ele está dizendo. Ajude o universo, ajude os seus irmãos. E, ao mesmo tempo, você fazendo isso, você vai se ajudar também, vai se transformar, se melhorar, e dessa forma, que bom você voltar para o plano espiritual, mais iluminado, mais esclarecido, mais cônscio dos seus deveres, mais perceptivo para todas as claridades que alguns ainda não enxergam. Então, se o Espiritismo já tocou as fibras do seu coração e se você já sente o convite que já foi feito, dê um passo à frente e faça algo mais para que você seja cada vez mais feliz.
porque a sua vida depende somente de você. O que Deus te dá, o livre-arbítrio, Ele te dá a condição de você fazer escolhas, quaisquer que sejam, seja para o bem ou seja para o mal. Mas é lógico que todo aquele que planta o bem vai colher o bem. E todo aquele que planta o mal tem a sombra do mal por companhia. Depende de nós a gente querer que companhia a gente quer, não é? Então, fica esse convite para a gente poder se transformar, evoluir, crescer cada vez mais. E que, como o André nos traz nesse livro maravilhoso, Respostas da Vida, são convites de luz para a transformação, para a evolução e crescimento, sempre para o alto. Então, por hoje é só, amigos. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês acharam que é proveitoso de alguma forma. Não esqueçam também de curtir, de compartilhar com os amigos. E nós nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir. Muito obrigado a todos e até a próxima.